Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira? Presidente do STF, Dias Toffoli, determina que Petrobras abasteça navios iranianos que estão parados desde junho em Paranaguá. A estatal temia retaliações internacionais. Irã, principal comprador do milho brasileiro, não diminui importações do Brasil, afirmam consultorias de mercado. A ProSoja e a Abramilho temem que problemas com exportações afetem o preço do grão no país. Celulares usados pelo presidente Bolsonaro também foram alvos de hackers presos pela Polícia Federal. Você vai ver tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras forneça combustível para os 2 navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá desde o início de junho. A decisão foi anunciada após o Irã, maior importador de milho do Brasil, ameaçar suspender todas as importações que faz do Brasil caso a estatal não reabasteça os 2 cargueiros. A Petrobras alega que as embarcações são alvos de sanções americanas ao país árabe e teme ser punida. Em Mato Grosso, a ProSoja manifestou preocupação com o escoamento do milho para o Irã. Neste ano, o país já é o segundo principal comprador do grão produzido no estado. Nós vamos ao vivo até Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni. Patroni, o que a ProSoja Mato Grosso avaliou sobre este assunto? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Manifestou muita preocupação e torcendo para que esse desdobramento aconteça o mais rápido possível e que esse milho possa chegar ao destino também o mais breve possível. Como você disse, o Irã este ano é o segundo maior importador do milho produzido aqui em Mato Grosso, atrás apenas do Vietnã, mas nos últimos anos o Irã é, sim, o principal destino do milho produzido aqui no estado. Só no ano passado, o país comprou cerca de 5 milhões de toneladas de milho mato-grossense, o que representou aí cerca de 30% de todo o milho que foi exportado pelo estado no ano passado. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente da ProSoja Mato Grosso, Antônio Galvão. A gente sabendo que o Irã é o maior comprador de milho do Brasil e também o que mais compra em Mato Grosso, aí, hoje com mais de 5 milhões de toneladas no ano passado, isso deixa bastante preocupação na gente, porque o fato é que a nossa safra esse ano também foi uma safra recorde, aí, grande, e nós precisamos escoar isso. A gente não tem como opinar no relacionamento institucional, enfim, entre países, mas deixa a gente com bastante preocupação, sim. Preocupação que já estão com essa retenção de navio, automaticamente esse produto não está indo e com certeza outros navios estão deixando de ser embarcados. E esse produto fica aqui retido aqui internamente. Então isso fica ocupando armazém, isso aí pode intervir nos preços do produto também, e nós precisamos escoar, que logo estaremos plantando novamente a safra de soja e você precisa desses espaços. E se o Irã, por qualquer razão, resolve não comprar mais milho do Brasil, ou tenta buscar em outro lugar. Então isso deixa a gente, como produtor rural e hoje à frente de uma entidade como a ProSoja Mato Grosso, deixa a gente muito preocupado, sim. Pois é, Kellen, qualquer possibilidade de ameaça às exportações de milho produzido aqui em Mato Grosso gera muita preocupação, afinal de contas o estado consome pouco perto do que produz de milho aqui no estado. Obrigada. Obrigada, Luiz Patroni. A consultoria de mercado Safras e Mercado afirmou que o impasse envolvendo os navios do Irã parados no porto de Paranaguá não impactaram as exportações do grão brasileiro para o país árabe. Segundo o analista de mercado Paulo Molinari, as tradings seguem embarcando o grão normalmente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras forneça combustível para os 2 navios iranianos que estão parados no porto de Paranaguá desde o início de junho. Você que nos acompanha desde o início dessa edição já viu esta informação aqui. Agora nós vamos até Rio Verde, em Goiás, repercutir o impacto desse impasse envolvendo as embarcações de milho nestes navios para o mercado do grão brasileiro. Para essa conversa, nós convidamos o Enio Fernandes, analista da Terra Agronegócio. Enio, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Sempre é bom falar com você. Igualmente, Enio. Diga pra gente, problemas envolvendo os navios do Irã em Paranaguá geraram especulações de que isso afetaria as exportações brasileiras do milho. Você acredita que há possibilidade disso acontecer? Não, nós da Terra Agronegócios não acreditamos nisso. Na verdade, nós estamos num momento auspicioso de milho, vamos bater recorde de exportação em junho. Os line-ups de agosto estão extremamente fortes. Você está vendo consultorias falando que podemos atingir 40 milhões de toneladas. As mais pessimistas falam em 35, 37 milhões de toneladas, que é um volume muito, muito forte. Uma grande safrinha. Outra coisa, o milho para etanol crescendo no Brasil. Então, nós estamos pegando a proteína animal extremamente positiva. Então, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, por enquanto, nós vamos ter um ano muito bom para milho. E hoje você viu o dólar de novo buscar 3,80, 3,79. Isso dá muita competitividade para nós. Nós somos amigáveis com o mercado de milho. Agora, Enio, há uma importante questão para a gente colocar. Primeiro, você está dizendo que as exportações não vão ser afetadas. Outra questão que estava na mesa hoje entre os produtores brasileiros, uma grande preocupação, de que as exportações para o Irã já teriam sido afetadas em função deste impasse, que fez, inclusive, que o Irã, representantes do Irã se manifestassem ontem, dizendo que se não fosse resolvida a questão destes dois navios, o Irã ia deixar de comprar e importar produtos do Brasil. O ponto é, dá para saber se houve algum impacto nas exportações ou as tradings continuaram a comprar normalmente? Os números que a gente está vendo, que eu acabei de falar para vocês, mostram que elas não estão comprando normalmente. O mercado está comprando agressivamente. Outra coisa é o seguinte, nunca é bom você tratar seu maior comprador com agressividade. O que, na minha visão, o que aconteceu nisso foi um pouco de falta de planejamento. Você não tem embargo com alimentos no mundo, né, contra o Irã. É uma outra coisa que está acontecendo. E, por fim, eu vou comprar em outro lugar. Beleza, vamos olhar, né? Qual é o preço do milho nos Estados Unidos? É mais caro que aqui. Ah, não, mas tem a Argentina. Muito se fala que a Argentina vai entrar fortemente na venda de milho e soja, porque foi uma boa safra lá. Então, uma meia-verdade, Kelly. A safra na Argentina é muito boa, mas nós estamos com um problema de inflação muito grave na Argentina. A inflação da Argentina esse ano, as projeções são de 30% ao ano, se você fizer anualizado a inflação. Então, o produtor rural argentino, que já comercializava mais paulatinamente, esse ano ele está vendendo muito mais lentamente, porque tanto soja quanto milho viraram ativos contra a inflação, viraram reserva de valor. Então, eu acredito que nós vamos ter um ano espetacular de exportação de milho, um ano memorável de produtividade do produtor, e ele tem que se preparar e capturar essas oportunidades. Enio, diga pra gente, você continua esperando uma exportação recorde do milho em 2019? E por quê? Diante desse mercado comprador, mercado externo comprador, bastante agressivo, conforme as suas palavras, o preço do grão está caindo no mercado interno. Então, vamos lá, vamos pensar, nós estamos no auge da maior segunda safra da história. Nós nunca produzimos uma segunda safra de milho com essa robustez. Isso é um ponto. Segundo, nós temos um problema que a gente tinha uma cotação, o dólar estava 3,85, 3,80, ele chegou a bater 3,72 esses dias. Commodity exportável é dólar vezes preço, então isso é uma tendência. Agora, nós estamos chegando a 60% do cerrado colhido, né, do Brasil colhido. É o auge da entrega. Daqui uns dias o mercado volta a operar normalmente, sem estresse. Outra coisa, Kevin, nós estamos falando de dois navios, lógico, tem a relação entre os países aí. Você vai ver que daqui 10, 15 dias o foco no mercado vai ser outro. E, de novo, a minha opinião vale muito pouco, a opinião contrária vale muito pouco. Os números que nos estão apresentando são exportações robustas. Bom, tá certo. Enio, muito obrigada pela sua participação. O nosso tempo é curto, eu só preciso encerrar com uma última questão. É hora de vender ou é hora de esperar? Kellen, sinceridade. Preços do milho nos portos que estavam sendo negociados, hoje está 38, né? 42, 43, acima de 40 são preços extremamente remuneradores. Nós temos um relatório agora do USDA no dia 12 de upgrade. Esse relatório pode mudar completamente o rumo do mercado. Nós podemos ter preço de milho um pouco mais altos se a área lá for menor de milho ou se a produtividade lá for menor de milho.
E esse exato momento nos Estados Unidos, a temperatura está muito, muito alta, atrapalhando a polinização. Eu teria parcimônia para vender até o dia 12 e depois, com as informações do USDA no dia 12 de agosto, aí eu teria mais clareza aqui do que não tomar. Daqui até o dia 12 eu seria parcimonioso nas comercializações. Enio Fernandes, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigada pela análise. Volte sempre. Prazer é todo meu. Um abraço a todos. Obrigada. E a Associação Brasileira dos Produtores de Milho teme que problemas com as exportações afetem o preço do grão aqui no país. Vamos receber, então, o vice-presidente da Abramilho, o Glauber Silveira, que está hoje ao vivo nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Seja bem-vindo, Glauber. Obrigado, Kellen. Glauber, você como representante da Abramilho, Associação Brasileira de Milho, teme naturalmente que qualquer impasse envolvendo o Irã, grande comprador, afete os preços. Nesse momento, com a decisão do Toffoli, com as análises de mercado, você se sente mais tranquilo ou ainda não? Não, na verdade o preocupa é a sinalização, né? A gente quase que não via, né? Quanto tempo você está aqui no jornal e você via esse tipo de coisa acontecer com o Brasil? A gente nunca via. Né? Então é uma coisa que começou agora. Então essa questão do Brasil com os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos tem sanções econômicas para o Irã. O Irã é importante comprador nosso, principalmente do milho. Você vê, compra aí 25, 26, pode até comprar 30% do milho exportado brasileiro. Isso é muito importante. Também é um fornecedor de fertilizantes para o Brasil. O Brasil precisa de fertilizante, 80% do nosso fertilizante é importado e também pode ter uma sanção sobre a compra de fertilizante, como é o caso que também existe, se fala disso, e isso pode também afetar no custo. O que interessa, Kelly, que independente da análise de quem for, né, o que a gente vê é o seguinte: a gente viu a declaração do presidente Bolsonaro, a gente viu o que falou, por exemplo, o embaixador do Irã, então, querendo ou não, não é brincadeira. Nós não estamos falando de uma brincadeira, um boato de mercado, é uma coisa real, né? E que neste momento, que se for pensar desde de lá para cá, querendo ou não, afetou sim. Pode não ter afetado a exportação, pode não ter afetado a comercialização. Agora, o produtor perdeu, nesse período aí, pelo menos R$2, aí, quem vendeu nesse período, R$2 por saco. A gente começou a observar, ou seja, eu estava vendendo a 23, passei a vender a 20, 21, e isso é importante, entendeu? Então, por quê? Qualquer sinal, quando você tem muita produção, qualquer sinal, você tem uma especulação, o comprador, ele acaba achatando o produtor. O produtor é penalizado. Agora, você acha que essa situação vai deixar de representar um risco e até uma barganha na hora do preço a partir do momento em que esses navios já saírem aqui do Brasil? Ou você acha que alguma burocracia pode manter o assunto na pauta e ainda gerar o que você chama de ônus para o produtor de milho? Olha, o que me preocupa é o seguinte: uma coisa nesse país que nós estamos hoje, infelizmente, nem sempre aquilo que o STF fala se cumpre. Tanto que a gente tem um código florestal, a gente tem quantas leis no Brasil que devem ser cumpridas e não são cumpridas. Então, a grande questão é a seguinte: a Petrobras tem que ser notificada ainda e ela tem que cumprir. O que ela diz que vai analisar o pedido e vai cumprir. Então, quer dizer, essa novela ainda não acabou. Eu espero que realmente ela acabe, porque o Irã é importante e o produtor precisa ter renda. Já está num ano difícil, quer dizer, é alta produtividade, mas o que interessa ao produtor é renda. O milho está dando renda, a gente tem impostos elevados. O Mato Grosso agora tem o FETAB do milho, que é um absurdo, cobrando, e aí vem mais uma questão dessa que acaba afetando na relação do produtor, principalmente o pequeno produtor, aquele que tem poder de barganha muito menor. Agora, problemas com as exportações, essa é a preocupação da Abramilho. Independente do caso do Irã, qualquer situação que arranhe ou que potencialmente possa arranhar as embarcações do Brasil seria danoso para o Brasil, já que a gente está com uma produção recorde e se não exportar muito, o preço vai lá para o chão. Sem dúvida. E daqui para frente sempre vai ser isso, que a nossa aptidão, a aptidão do Brasil é exportação, seja de minério, seja de commodities, e com certeza qualquer coisa que abala nos prejudica. Muito obrigada, Glauber Silveira, vice-presidente da Abramilho, pelas informações. Obrigado a você. E a Agrinvest Commodities, corretora, informou que as tradings que operam para o Irã estão dando indicação de compra para o milho brasileiro sem nenhum problema. O analista de mercado, Marcos Araújo, afirmou que a questão envolvendo os 2 navios do Irã são pontuais e não devem impactar negativamente as exportações do grão.
O pesquisador do CPEA, André Sanches, explicou que a queda recente no preço do milho está ligada ao cenário favorável de desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos, aliada ao avanço da colheita do Brasil. Sanches ressaltou que o Irã é um parceiro importante para as exportações do grão. Segundo o CPEA, em junho, o país árabe respondeu por 32% de toda a exportação de milho brasileiro e, no acumulado do ano, importou cerca de 2.500.000 toneladas do grão. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.